dia, querido irmão, querida irmã em Cristo. Sabes por que estás aqui agora, porque não foi por acaso. O Senhor te chamou pelo nome no silêncio da madrugada, ou no cansaço das tuas primeiras horas. Há um propósito divino por trás deste encontro. E hoje, esse propósito começa a se revelar. Talvez tenhas acordado com um peso no peito. Talvez teus pensamentos estejam confusos. O corpo cansado, a alma inquieta. Mas ainda assim, mesmo assim estás aqui. E isso significa que o Espírito Santo te atraiu com doçura, porque ele sabia que o Salmo 33 tinha algo precioso para te entregar nesta manhã. Hoje, não vamos apenas ler palavras antigas. Vamos mergulhar em uma promessa viva. Vamos permitir que a palavra de Deus penetre o nosso interior, como um raio de sol atravessa a neblina. Não importa o que te esperava ao acordar, se foram cobranças, problemas ou pressões. A partir deste momento, tudo pode mudar, porque o Senhor preparou este tempo para ti, para falar contigo, para envolver o teu coração com presença, verdade e proteção. Este salmo é para aqueles que estão buscando segurança em meio ao caos, para os que desejam um refúgio, mas não querem mais se esconder em fortalezas humanas, que desmoronam ao menor abalo. Este salmo é um lembrete sagrado de que existe um escudo invisível, um lugar secreto, uma rocha firme, onde o medo não governa e a alma encontra descanso. Esse lugar tem nome. Esse lugar é o próprio Senhor. Por isso, se puderes, respira fundo. Fecha os olhos por um instante, se estiveres em um lugar seguro. Permite que o teu espírito se acalme como as águas de um rio ao entardecer. Hoje não estás aqui para acelerar. Estás aqui para ouvir. Estás aqui para ser tocado. Estás aqui porque Deus quer restaurar algo dentro de ti que parecia quebrado. O Salmo 33 não chegou a ti por acaso. Ele veio como resposta. Resposta à tua oração silenciosa da noite passada. Resposta à angústia que não conseguiste nem colocar em palavras. Resposta àquela pergunta que tu fizeste em lágrimas sozinho no teu quarto. Deus ouviu. E agora Ele fala. Mas antes de começarmos, quero te dizer algo importante. Neste salmo há uma revelação escondida. Algo que pode transformar o teu modo de viver este dia. Uma chave espiritual que muda o jeito de caminhar, de sentir, de crer. Por isso fica comigo até o final, porque o que vem depois pode abrir uma nova porta dentro de ti, e essa porta leva direto ao lugar onde a paz te espera. Parte 1. O Senhor é o meu escudo, não temerei. Talvez o mundo lá fora ainda esteja escuro. Talvez o sol ainda nem tenha nascido completamente. Mas aqui dentro, no teu coração, uma luz já começou a brilhar. É a luz da promessa, a luz da certeza de que hoje não estás sozinho. Hoje há um refúgio preparado para ti, e esse refúgio tem nome. O nome é o Senhor. A palavra nos diz no Salmo 33, verso 20: a nossa alma espera no Senhor nosso auxílio, e escudo é Ele. Sim, Ele é escudo. Ele é proteção. Ele é socorro em tempo de angústia, e não apenas para os outros, mas para ti, para este dia, para este exato momento. Há dias em que parece que tudo nos fere, palavras que doem, olhares que pesam, silêncios que gritam. Há momentos em que até o ar parece pesado demais para respirar. Mas há também uma verdade que permanece mesmo quando tudo muda ao nosso redor. E essa verdade é: o Senhor não mudou. Ele continua sendo o mesmo escudo, a mesma rocha firme, o mesmo Deus que sustenta. Hoje, Ele quer que tu saibas disso com todo o teu ser. Não apenas como uma ideia bonita, mas como uma convicção viva. Porque a fé não é só para os domingos ou para os momentos de crise. A fé é para agora, é para quando o despertador toca e a alma ainda está cansada. É para quando os pensamentos já começam acelerados. É para quando o coração precisa lembrar: eu tenho um Deus que me guarda. Talvez tu estejas atravessando uma estação difícil, problemas financeiros, conflitos familiares,
decisões complicadas. Ou talvez seja apenas aquela sensação persistente de vazio, de que falta algo mesmo quando tudo parece estar no lugar. Seja como for, o Salmo 33 vem hoje como uma voz suave dizendo: espera no Senhor, confia nele, ele é teu escudo. Não precisamos correr atrás de seguranças humanas que se desfazem. O mundo muda rápido. As garantias de ontem já não servem mais hoje. Mas há uma segurança que não se move com o tempo. Uma proteção que não se desfaz com as circunstâncias. E é essa que Deus quer te lembrar hoje. Tu foste chamado para habitar em um lugar onde o medo não tem domínio, onde a ansiedade não dita o ritmo do teu dia, onde a insegurança não paralisa tua caminhada. Esse lugar é espiritual, é invisível aos olhos, mas palpável à alma, e tu tens acesso a ele pela fé. Respira fundo agora e declara mesmo que com voz trêmula: o Senhor é o meu escudo. Eu não temerei, porque a confissão tem poder. As palavras que liberamos em fé movem o céu, e quando a tua boca se alinha com a palavra, algo começa a se mover dentro de ti. Tu foste criado para viver com coragem. Não aquela coragem humana forçada que ignora o medo, mas a coragem do espírito que confia, mesmo tremendo, que continua, mesmo sem ver, que descansa mesmo em meio à tempestade. E essa coragem nasce quando sabemos quem é o nosso refúgio. Por isso começa este dia com essa certeza: o Senhor é o teu escudo. Ele te envolve, te protege, te cobre com seu favor. Não importa quantos inimigos se levantem, nem quantos problemas estejam à porta. O teu escudo é maior, e enquanto a tua alma espera nele, ele já está agindo por ti. Mas ainda não paramos por aqui, porque por mais poderosa que seja esta verdade, existe algo que muitas vezes nos impede de vivê-la plenamente. Um inimigo silencioso que invade nossas manhãs sem pedir licença. Ele paralisa a fé, sussurra mentiras, gera angústia. E para enfrentá-lo, precisaremos dar o próximo passo. Este é só o começo. O que vem a seguir vai revelar por que muitos não conseguem descansar, mesmo sabendo que Deus é escudo. E é aí que a cura começa de verdade. Parte 2. Chega de viver com medo. Deus quer te proteger. Deixa-me perguntar uma coisa com sinceridade. Quantas vezes tu já acordaste com o coração apertado, sem saber exatamente o motivo? Não houve nenhum desastre na noite anterior, nenhuma notícia ruim, mas mesmo assim, o peito parecia pesado, como se algo invisível estivesse te oprimindo. Esse peso tem nome. Ele se chama medo. Medo do que pode acontecer. Medo de perder quem tu amas. Medo de não dar conta das responsabilidades. Medo do futuro, da escassez, da solidão, da dor. O medo é silencioso, mas grita dentro da alma. Ele não precisa de motivos claros. Basta um pensamento para que ele tome conta. Basta um detalhe fora do controle para que ele se instale como se fosse dono do lugar. Mas deixa-me te lembrar de algo que talvez tu tenhas esquecido. O medo não tem autoridade sobre a tua vida. Ele não foi chamado por Deus. Ele não é teu conselheiro. E hoje o Senhor quer quebrar essa aliança secreta que tu fizeste com o medo, muitas vezes, sem perceber. No Salmo 33, o Senhor nos dá uma direção clara. No verso 18 está escrito: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Presta atenção. Ele não diz que seus olhos estão sobre os que vivem com medo, mas sobre os que o reverenciam, sobre os que escolhem esperar na misericórdia e não na tragédia. Isso muda tudo. Tu tens dois caminhos diante de ti. O primeiro é continuar alimentando as vozes do medo. Elas te dizem que algo ruim vai acontecer, que tu não és suficiente, que as coisas vão dar errado. O segundo caminho é escolher confiar, é colocar tua esperança no amor perfeito de Deus que lança fora todo medo. Talvez tu digas: mas confiar é difícil, ainda mais quando tudo parece tão incerto.
E sim, é verdade. Confiar exige coragem. Mas não é uma coragem solitária. É uma coragem que nasce da presença. Quando tu sabes que não estás sozinho, fica mais fácil soltar o controle e descansar. E é exatamente isso que o Espírito Santo está te convidando a fazer agora. Fecha os olhos por um instante e pergunta a ti mesmo: o que é que eu tenho temido tanto? Qual cenário minha mente insiste em imaginar me paralisando antes mesmo que algo aconteça? Agora entrega isso. Simplesmente entrega. Não precisa entender tudo. Apenas confia. Deus não quer que tu vivas prisioneiro do que ainda nem aconteceu. Ele quer que tu vivas no presente com a certeza de que Ele já foi ao teu futuro, que Ele já viu o caminho, que Ele já está preparando livramentos que os teus olhos ainda não podem enxergar. Lembra-te de quantas vezes tu achaste que tudo ia dar errado, e mesmo assim estás aqui. Lembra-te das portas que se abriram quando tu já tinhas perdido a esperança. Lembra-te das noites em que tu oraste baixinho, e no outro dia algo inexplicável aconteceu. Isso não é acaso. Isso é cuidado. Isso é proteção divina. E ela continua disponível hoje. Talvez tu nunca tenhas aprendido a lidar com o medo de forma espiritual. Talvez sempre pensaste que era uma emoção inevitável, um mal necessário. Mas hoje o Senhor quer renovar a tua mentalidade. O medo não é o teu destino. A confiança é. A paz é. A leveza é. E se tu precisares de uma prova de que Deus quer te libertar do medo, basta olhar para a cruz. Ali Jesus venceu tudo o que te assusta. Ele não te promete a ausência de problemas, mas te garante presença em cada situação. E isso faz toda a diferença. Mas não te enganes, querido irmão, querida irmã. Confiar não significa apenas dizer palavras bonitas. Confiar é um movimento. É uma entrega real. É deixar de correr atrás do controle e começar a andar com fé. E isso é o que vamos viver juntos agora. Porque o medo foi desmascarado. Agora chegou a hora de entregar o volante, de soltar o peso, de parar de tentar entender tudo. Porque o que vem a seguir é o momento em que Deus toma o lugar no centro e nos mostra como é viver debaixo do cuidado dele, não só com palavras, mas com paz verdadeira no coração. Parte 3. Não preciso controlar tudo. Eu confio no Senhor. Há momentos em que o que mais nos cansa não são as tarefas do dia, nem os problemas em si, mas o esforço contínuo de tentar controlar tudo. A mente que não para os planos que precisam dar certo, as pessoas que esperamos que ajam do jeito certo. O corpo está parado, mas o coração corre como se estivesse atrasado para algo que nem sabe o que é. Talvez tu saibas exatamente do que estou falando. Acordar e já sentir que o peso do mundo está nos teus ombros. Pensar nos compromissos, nos filhos, nas contas, nas decisões. E sem perceber, tu assumes um lugar que nunca foi teu, o lugar de quem comanda o universo. Mas deixa-me te lembrar de uma verdade que pode trazer alívio agora mesmo. Tu não foste criado para controlar tudo. Tu foste chamado para confiar, e isso muda absolutamente tudo. No Salmo 33, verso 11, está escrito: o conselho do Senhor permanece para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações. O que isso significa? Significa que os planos de Deus não dependem do teu controle, que o que Ele traçou com amor eterno, nem o teu medo, nem os teus erros, nem os teus atrasos podem desfazer. Talvez por tanto tempo tu tenhas tentado dar certo sozinho, tentado prever cada passo, calcular cada risco, garantir cada resultado. Mas no fundo, o que essa tentativa te trouxe? Paz ou ansiedade, descanso ou exaustão, alegria ou frustração. Deus não está te pedindo desempenho, Ele está te oferecendo descanso. Não é teu desempenho que move o coração dele, é a tua entrega, porque onde termina o teu esforço, começa a ação divina. Há algo poderoso que acontece quando decidimos soltar.
Soltar o medo, os planos, as expectativas, os porquês. Quando abrimos mão de entender tudo e escolhemos apenas dizer: Senhor, toma conta. Parece simples, mas é revolucionário. Tu não precisas saber o que vai acontecer amanhã. Tu precisas apenas saber quem estará contigo amanhã. E esse alguém é o mesmo que criou os céus com uma palavra, o mesmo que conhece cada fio do teu cabelo, o mesmo que nunca falhou em nenhuma promessa. Talvez tu tenhas medo de soltar, porque pensa que se não fizeres tudo por ti mesmo, as coisas não vão acontecer. Mas a verdade é o contrário. Quando tu soltas, tu abres espaço para que Deus faça. Enquanto tu segura tudo com tuas mãos frágeis, Ele respeita o teu limite. Mas quando tu entrega, Ele entra com a força que tu não tens. Respira fundo agora. E imagina entregar nas mãos de Deus tudo o que te pesa, nome por nome, situação por situação. Vai liberando no teu coração. Não precisa fazer força, basta confiar. Porque confiar também é um ato de coragem. E é o ato que muda a atmosfera da alma. O Salmo 33 também diz no verso 21 nele: o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. A alegria não vem depois que tudo se resolve. A alegria vem quando confiamos, quando soltamos, quando trocamos o controle pela presença. E talvez tu penses: mas e se tudo der errado? E se eu me entregar e mesmo assim as coisas não saírem como eu quero? Então lembra-te disso. A entrega verdadeira não busca garantir resultados, ela busca a vontade de Deus. Porque o plano dele é sempre melhor mesmo quando não parece. Entrega não é desistência, é fé em ação. É olhar para o céu e dizer: eu não sei o caminho todo, mas eu sei quem guia meus passos. É isso que transforma uma alma ansiosa em um coração em paz. Mas ainda não paramos por aqui, porque há algo mais que o Senhor quer te mostrar. Algo que vai além da entrega, vai além da confiança. É a prova viva de que Deus não apenas ouve, mas age. Ele já fez isso antes na vida de homens e mulheres que pareciam fracos, mas confiaram. E o que Ele fez por eles, Ele está pronto para fazer por ti também. No próximo momento vamos lembrar dessas histórias, porque se o Deus de Davi, de Daniel, de Esther, de Maria, continua o mesmo, então tua história também está nas mãos daquele que nunca falha. Parte 4. A mesma mão que guiou Moisés está estendida para ti, quando tudo parece incerto, quando a fé vacila e o medo sussurra mais alto. Há uma prática que fortalece o espírito: lembrar. Sim, lembrar do que Deus já fez. Lembrar que o mesmo Deus que se moveu no passado ainda é o mesmo hoje. E Ele não mudou. Talvez tu te perguntes: será que Deus realmente se importa comigo? Será que Ele age de forma pessoal ou só com os grandes personagens da Bíblia? E a resposta, meu irmão, minha irmã, é clara. O mesmo Deus que chamou Abraão, que visitou Ana, que fortaleceu Maria, também te conhece pelo nome, também te vê, também está agindo por ti. Vamos começar por um jovem pastor quase esquecido no campo, que enfrentou um gigante com uma funda e 5 pedras. O nome dele era Davi. Enquanto todos viam um inimigo impossível, Davi via uma oportunidade de provar que o Senhor era o seu escudo. Ele não venceu porque era forte, ele venceu porque confiava, porque sabia que a batalha não era dele, mas de Deus. E que dizer de Daniel, um homem que mesmo em terra estrangeira, nunca deixou de orar. Mesmo quando a lei dizia, não ore, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Ele foi lançado numa cova de leões, mas não entrou com desespero, entrou com paz, porque ele sabia que o Deus dele podia fechar a boca dos leões. E foi exatamente isso que aconteceu. Lembras de Esther, uma jovem que poderia ter se escondido no conforto do palácio, mas escolheu arriscar a própria vida para salvar seu povo. Quando chegou a hora de decidir, ela disse: se eu perecer, pereci. Essa não era apenas coragem humana, era fé.
Era confiança no propósito maior de Deus. E José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustamente preso. Tudo parecia dar errado. Mas no fim, Deus usou tudo isso para colocá-lo no lugar certo, na hora certa, com a função certa, salvar uma nação inteira. A dor dele não foi em vão, e a tua também não será. E o que dizer de Maria, jovem simples, escolhida para ser mãe do Salvador? Ela não entendeu tudo, mas disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Não era entendimento, era rendição, e Deus fez algo eterno através da obediência dela. Essas histórias não são contos antigos. Elas são testemunhos vivos do que Deus faz com aqueles que confiam. E mais do que isso, elas são espelhos. Sim, espelhos que mostram que se Ele fez com eles, pode fazer contigo. Porque o segredo não estava na força, nem na posição, nem na influência. O segredo estava na fé, na entrega, na disposição de dizer: sim, Senhor, usa a minha vida. Talvez tu sintas que a tua história não tem brilho, que tu és pequeno demais, que tua fé é fraca. Mas Davi também era pequeno. Maria também se sentia confusa. José também passou por anos de silêncio. E ainda assim, o plano de Deus nunca deixou de se cumprir. Hoje, o Senhor quer reacender essa fé em ti. A fé que te lembra que não precisas ser perfeito, apenas disponível. Que não precisas entender tudo, apenas confiar. Que não precisas provar nada, apenas permanecer. Porque a tua história ainda está sendo escrita e Deus não terminou contigo. Se tu estás respirando a propósito, se tu estás ouvindo esta oração a um chamado, e se teu coração ainda responde, mesmo que fraquinho, isso já é suficiente para Deus agir. Mas se pensas que já tocamos o ponto mais alto, se achas que essas histórias são o ápice da fé, então prepara-te, porque o que vem a seguir não será apenas uma lembrança do que Deus fez por outros. Será um convite pessoal direto ao teu coração para viver tudo isso contigo. E esse momento está mais perto do que imaginas. Parte 5. Hoje declaro: o Senhor é meu refúgio e nada temerei. Pai Celestial, neste momento sagrado, elevamos o nosso espírito a Ti. Já não estamos falando apenas com palavras, estamos falando com o coração, com a alma inteira, porque sentimos Tua presença aqui e sabemos que este não é um momento comum. É um encontro, um reencontro entre pai e filho, entre criador e criatura, entre amor e resposta. Senhor, nós Te adoramos não apenas pelo que fazes, mas por quem Tu és. És bom em todo tempo. És fiel quando nós não somos. És constante quando tudo ao nosso redor muda. És abrigo quando os ventos batem forte. És calor quando a alma esfria. És vida quando tudo parece estéril. Por isso hoje, com tudo o que temos e somos, declaramos: o Senhor é o nosso refúgio. Não mais as paredes, os planos, os contatos ou os recursos. Não mais a força dos nossos braços, mas sim a força do Teu nome. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, nosso auxílio, nosso abrigo. Mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, mesmo que 10.000 tombem à nossa direita, como diz o Salmo, nós permaneceremos firmes, porque confiamos em Ti. Ainda que o mundo desmorone, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que tudo pareça incerto, Tu continuas sendo a nossa certeza. Nós Te entregamos agora com sinceridade e reverência tudo o que ainda tentávamos controlar. Os medos, os planos, as dores do passado, as ansiedades do amanhã. Te entregamos o hoje com as mãos vazias, mas o coração aberto. Recebe, Pai, recebe a nossa entrega como um gesto de confiança, como um voto de fé, como um clamor silencioso que diz: cuida de mim, Senhor. Eu já não quero mais caminhar sozinho. E nesse lugar secreto que criamos agora contigo, queremos te dizer que confiamos. Confiamos mesmo sem entender. Confiamos mesmo com lágrimas nos olhos. Confiamos porque sabemos que mesmo que não nos poupes da dor,
Tu sempre nos guardarás dentro dela, e mais do que isso, usarás tudo para o bem. Espírito Santo, sela agora esta oração dentro de nós, que ela não seja apenas um momento bonito, mas um marco espiritual. Que este seja o dia em que o medo perdeu força, o controle foi solto e a confiança renasceu. Que esta seja a manhã em que a fé deixou de ser teoria e se tornou chão firme sob os nossos pés. Senhor, se até aqui caminhamos cansados, queremos agora caminhar leves. Se até aqui vivemos com reservas, queremos agora viver com entrega. Se até aqui nossa fé foi frágil, queremos agora declarar com ousadia: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu sustento. A quem temerei? A quem darei poder maior que o teu nome, Pai? Sabemos que tu não buscas perfeição. Tu buscas corações quebrantados, e é assim que viemos diante de ti, não com orgulho, mas com verdade, não com máscaras, mas com rendição. Recebe-nos, Senhor. Toca no mais profundo do nosso ser. Reescreve nossa história a partir deste lugar de confiança. Obrigado porque nunca nos deixaste. Obrigado porque mesmo quando estivemos longe, tu ainda estavas perto. Obrigado porque nos destes a chance de recomeçar, e esse recomeço começa agora. Mas mesmo depois de tudo isso, há algo mais. Sim, ainda há algo que precisa ser dito, porque Deus não apenas nos conforta, Ele nos chama, Ele nos levanta, Ele nos envia, e o que vem a seguir é o despertar de um propósito, uma missão, uma forma nova de viver este dia. E tu, irmão, irmã, estás prestes a ouvi-la com clareza. Irmão querido, irmã preciosa, algo aconteceu dentro de ti neste momento. Não é apenas emoção, é resposta espiritual. É a semente da fé sendo regada. É a paz tomando o lugar do medo. É a confiança dissolvendo a ansiedade. E se tu estás sentindo isso agora, é porque o Senhor te tocou. Hoje não estás mais como antes. O céu ouviu tua entrega. O céu viu tua renúncia silenciosa, teus améns ditos em voz baixa, tua decisão de soltar aquilo que te pesava há tanto tempo. E mais do que isso, o céu se alegra porque tu escolheste confiar. Por isso afirma agora contigo mesmo: hoje será diferente. Sim, porque a tua mente já não está mais girando sozinha. O teu coração encontrou direção, e os teus passos não serão dados no escuro. Eles serão guiados pela luz do Senhor. Lembra-te do que declaramos juntos. Nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Essa não é só uma frase bonita, é a tua confissão de fé. É como se tu tivesses assinado com tua própria alma um novo começo, e Deus honra quem confia. A partir de agora, talvez as circunstâncias externas não mudem de imediato, mas há algo em ti que já mudou, e quando o interior se transforma, o exterior segue o ritmo. Hoje tu começarás a perceber que há paz onde antes havia angústia, que há força onde antes havia cansaço, que há direção onde antes havia apenas confusão. E tudo isso começou com uma escolha, a tua escolha de começar o dia com Deus, de permitir que Ele falasse contigo, de abrir espaço para a palavra viva do Salmo 33 tocar tua alma. Essa decisão muda tudo. Por isso, se sentiste que esta oração foi feita para ti, escreve nos comentários: eu confio no Senhor. Não como um ritual, mas como um selo espiritual, como uma aliança renovada, como um eco do que teu coração já está dizendo. Sim, escreve, porque há poder quando a fé é declarada, e quando muitos corações escrevem juntos, o céu se move. E quem sabe alguém que está passando por uma luta silenciosa, leia tua declaração e sinta esperança outra vez. E se esta oração falou contigo, compartilha. Simples assim. Envia para alguém que tu amas. Talvez seja exatamente o que essa pessoa esteja precisando ouvir. Um amigo, uma irmã, um colega de trabalho. Um gesto pequeno pode ser o canal que Deus use para transformar outra vida.
E se ainda não estás inscrito neste canal, aproveita este momento. Junta-te a essa comunidade de fé que cresce a cada dia. Aqui todas as manhãs há uma palavra fresca, uma oração sincera, um espaço seguro para tua alma respirar. Ativa também as notificações para não perder nenhuma oração que Deus tenha preparado especialmente para ti. Mas antes de ir, fica um pouquinho mais. Deixa que este silêncio agora te envolva, que a presença do Senhor continue te cobrindo, porque esta oração termina aqui, mas a obra dele, em ti, está só começando. Que os braços eternos do Pai te envolvam, que a paz do Espírito Santo acompanhe cada passo teu, e que tu saias daqui com uma certeza firme. Hoje eu não estou sozinho. O meu Deus vai comigo. E já preparou o caminho. Agora, clica no próximo salmo, porque a fé não para aqui. Ela continua, ela cresce, e o que vem a seguir pode ser ainda mais extraordinário.